Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Sextou com muita informação aqui com o nosso Connect Sport de hoje. Vamos estar falando aí sobre o Dorival Júnior, possível técnico do Flamengo aí. A gente já fez um esquenta aí, trazendo informações ontem no nosso programa. Hoje aí a gente já tem mais informações, vamos estar abordando sobre o Flamengo aqui dentro do nosso Connect Sport. Vamos falar também do jogo que acabou rescindindo seu contrato com a equipe do Corinthians ontem. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro, jogos que tiveram ontem. Vamos fazer um esquenta da rodada dessa 11ª rodada do final de semana. Vamos falar da Série B também, que vai acontecer a 12ª rodada com grandes jogos. Futebol internacional, Liga das Nações também tendo espaço aqui no nosso Connect Sport. Um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. E vou apresentar hoje quem faz o programa aqui ao meu lado. Seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Antes de tudo, quero desejar melhoras ao nosso amigo Gabriel Santos, vai dar tudo certo, enfim, né? E vamos que vamos, que hoje o programa tá frenético. Exatamente, Daniel. Tá frenético, cheio de informações. E desde já, vocês que sempre acompanham o nosso Connect Sport, vê também o nosso comentarista Gabriel Sanches, do Rio de Janeiro, que participa do nosso Connect Sport. Ele não vai estar podendo participar hoje por uma questão de saúde aí, mas eu desejo melhoras pro Gabriel. Tenho certeza que na semana que vem, segunda-feira, ele estará de volta aí, apresentando o nosso programa ao nosso lado. Então, desejo aí melhoras e um forte abraço aí ao nosso comentarista Gabriel Sanches, do Rio de Janeiro. Mas vamos começar, Daniel, falando do Dorival Júnior, né? Ontem a gente trouxe um esquenta aqui do nosso programa, trazendo algumas informações do que poderia acontecer e pelo jeito parece que vai se concretizar, né? Dorival Júnior aí deve deixar a equipe do Ceará e assumiu no comando da equipe do Flamengo. O que você acha aí, Daniel, sobre essa contratação? Beleza. Bom, assim, não é assim, o técnico top, sabe? Não é o cara para ser o treinador do Flamengo, mas é o que tem hoje no mercado, né? Eu acho assim, não adianta tentar outro estrangeiro agora, porque ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. Além disso, também tem a questão da multa, né? Porque assim, se ele não render, o Flamengo vai ter que pagar multa para mais um técnico, né? Teve técnicos anteriores que possivelmente o Flamengo deve estar pagando até hoje. E, inclusive, o Dorival Júnior teve duas passagens pelo Flamengo em 2012. Ele ajudou a equipe a escapar do rebaixamento. No ano de 2018, conquistou o vice-campeonato brasileiro. Então, assim, é um técnico que já conhece também esse elenco. Ele trabalhou com o Diego Alves, né? Embora tenha a polêmica lá, com o Rodinei, com o Diego, com o Ilharão, com o Everton Ribeiro também, enfim, né? Então, ele já conhece parte do elenco, né? Assim, eu não sei se ele é o técnico para fazer o Flamengo conquistar títulos, para ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores. Eu não acredito que ele seja esse cara. Mas eu acho que ele pode ajudar o Flamengo a sair da situação que se encontra atualmente, né? Porque o time está perto da zona do rebaixamento e com ele eu acredito que o Flamengo possa pelo menos conseguir dar uma arrancada e talvez conseguir um G4 no Campeonato Brasileiro. Bom, lembrando que Dorival Júnior deixa a equipe do comando do Ceará com 18 jogos aí, 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Parece que o Flamengo vai pagar a multa rescisória do treinador, que gira aí em torno de R$ 500 mil. O Flamengo deve estar pagando 450 essa mil. multa rescisória. Oi, Daniel. É 450 mil a multa dele. Isso, 450 mil aí, deve estar pagando esse valor aí para ter o técnico Dorival Júnior. A princípio, ele não deve comandar a equipe já diante da equipe do Internacional por questão do BID, né? Ele tem que ser registrado aí no boletim informativo aí da CBF para poder ser legalizado e poder comandar a equipe do Flamengo. Bom, Daniel, agora eu te faço uma pergunta. Se você não contratasse o Daniel, qual que seria o seu critério? Você como um dirigente do Flamengo para a contratação de um técnico aí que possa mudar essa situação do Flamengo? Assim, que nem eu falei, né? É o que tem para hoje, né? Assim, eu não acho que o Dorival Júnior é aquele técnico top e tudo, mas é o cara que consegue sim ter uma boa gestão de elenco, ou seja, o elenco consegue se dar bem com ele. E que nem eu falei, eu acho que se fosse para trazer estrangeiro, talvez só se fosse o cara, né? Porque apostar em mais de estrangeiro poderia novamente ter desperdício.
pois se não der certo, poderia acabar pagando uma nova multa, né? Já basta já o que o Flamengo tem que pagar com o Domenech, que deve estar pagando até hoje, também com o próprio Paulo Souza, né? Que vai receber em torno de 12 milhões de reais. Então, eu acho que o Dorival Júnior é um tiro curto, né? É o cara, assim, já conhece o futebol brasileiro, como eu mesmo já frisei, conhece também parte do elenco, trabalhou com alguns jogadores, então eu acho que ele pode sim dar um novo astral para o clube. Bom, e lembrando que o contato do Dorival Júnior com a equipe do Flamengo, a princípio, vai até o final Sim. dessa temporada de 2022. Bom, Daniel, agora vamos falar do Corinthians, né? O jogo que deixou a equipe do Corinthians acabou rescindindo o seu contrato. O atacante que tinha aí o contrato com a equipe do Corinthians até o final de 2023, mas por conta daquela polêmica da partida contra o Cuiabá, ele foi visto aí flagrado em um bar em São Paulo, num pagode, acabou rescindindo o seu contrato com a equipe do Corinthians. O que você acha, Daniel, sobre essa situação? Assim, eu achei justo, né? Porque é o seguinte, né? Ele ficou à noite no pagode, parecia também que ele não estava ligando para o jogo, chegou no dia seguinte, acabou faltando ao treino. Então, assim, isso acaba com certeza pegando muito mal para o jogador, para o torcedor, né? E assim, não sei, eu acho que talvez o Jô, talvez assim, ele já deve estar contente com a carreira que fez, né? Jogou no Internacional, foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, inclusive também foi campeão brasileiro no próprio Corinthians no ano de 2017. Então eu acho que ele não deve estar mais ligando tanto para a carreira dele assim, né? Além disso, ele tem um histórico de problema indisciplinar, ele faltar treino, essas coisas quando ele jogava no Atlético, né, junto com o Ronaldinho Gaúcho, ele chegou até a se converter, casou, foi para a igreja, mas parece que voltou a fazer essas coisas novamente, né? Então, assim, eu achei justa a rescisão, porque dá para entender que o jogador não tem comprometimento com o clube. Além disso, também, assim, o Corinthians perdeu o jogo, né? Se tivesse ganhado, assim, iria pegar mal? Poderia, mas talvez não seria na gravidade que ficou. E como o Corinthians perdeu o jogo, é um time que está oscilando no campeonato, assim, a repercussão realmente acaba não sendo tão boa. Bom, lembrando que o Jô, em 3 passagens pelo Corinthians, acumula 284 jogos, 65 gols. E agora eu te faço a pergunta, Daniel. Na sua visão, como que fica esse ataque do Corinthians sem o Jô? Bom, assim, vamos lá, né? Eu não, assim, o Jô nessa passagem no Corinthians, ele já não teve tanto sucesso igual teve nas outras. Ele era bastante criticado, embora também começou a fazer alguns gols. Então, deixa eu ver, colocaria o William, o Roger Guedes e talvez, deixa eu ver, o Júnior Moraes? Alternativa? sim, pelo que tem para hoje, né? Pelo que tem para hoje, Júnior Moraes e também esse, né? Sim. Bom, tá aí o Corinthians, né, rescindindo o contrato com o atacante Jô. Bom, Daniel, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Ontem tivemos aí o complemento aí da 10ª rodada da competição com 3 jogos e vamos começar analisando a grande partida do Palmeiras. O Palmeiras vencendo no Allianz Parque a equipe do Botafogo pelo placar de 4-0. Enfim, né? Que time é o time do Palmeiras, tá? Realmente é o time a ser batido nessa temporada. Conseguiu dar uma recuperada no Campeonato Brasileiro, realmente. Começou mal, começou empatando alguns jogos, chegou até perder para o Ceará, mas parece que está subindo na tabela novamente. Teve uma grande atuação novamente do Rony. Quero falar também do Gustavo Scarpa, que vive em uma fase iluminada. Enfim, né? Que time é a equipe do Palmeiras? Eu acho que a liderança é justa, tanto no papel como na prática, porque, na minha opinião, hoje o Palmeiras vem jogando o melhor futebol do Brasil. Do lado do Botafogo, enfim, né? A pressão pro lado do técnico Luiz Castro começa a aumentar, porque, assim, o time parece que vem caindo bastante de produção, começou até bem, mas o time realmente vem ladeira abaixo, né? Perdeu mais 5 posições no campeonato, já são
3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer. Portanto, eu acredito que está na hora do técnico Luiz Castro e dos jogadores reinventarem uma nova maneira de Botafogo jogar. Análise do nosso comentarista Daniel Godoy, falando aí dessa grande vitória da equipe do Palmeiras em cima do Botafogo. E agora vamos falar do rival do Palmeiras, Daniel, que é o São Paulo. São Paulo jogando no Couto Pereira, empatou com a equipe do Coritiba pelo placar de 1-1. O que você analisa sobre essa partida? Assim, o time do São Paulo é um time que vem oscilando bastante, né? Já são 4 empates consecutivos, inclusive em todos os jogos. O São Paulo saiu na frente no placar, porém acabou levando o gol de empate. E a gente percebe, é o que eu falo, né, em programas anteriores, que o São Paulo tem muita dificuldade para jogar fora de casa, entendeu? A zaga realmente não vive em um bom momento, realmente, né, porque é um time que vem tomando bastante gols, é um time que sempre vem tomando gols no Campeonato Brasileiro. Então, assim, talvez seja na hora do São Paulo acordar, né? Porque, assim, até começou bem no campeonato, não tá tão mal. Tá em sexto lugar com 15 pontos. Só que é o seguinte, né? Você vê o equilíbrio do Campeonato Brasileiro quando a gente percebe que a diferença do 17º pro sexto colocado é apenas de 4 pontos, né? Atualmente, quem abre a zona do rebaixamento é o Cuiabá, que tem 11, e no G6 é o São Paulo, que tem 15. Hein? Então, assim, se o São Paulo continuar oscilando, pode acabar despencando ainda mais na tabela. Análise do nosso comentarista aí, Daniel Godoy. E lembrando a informação aí com relação ao Coritiba, né? O técnico Gustavo Murigno, da equipe paranaense, foi sondado aí pelo Ceará para assumir aí a vaga, para uma possível assumir a vaga aí do técnico Dorival Júnior, que deixou o Ceará, mas parece que outro nome que ganha força aí no Ceará também é do técnico Anderson Moreira. Bom, Daniel, e agora vamos falar do último jogo que completou essa 10ª rodada, que foi o Fortaleza enfrentando o Goiás e ficou no empate por 1-1. O que você analisa aí das duas equipes aí desse duelo? Assim, a gente percebe que o Fortaleza está com bastante dificuldade, né, no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, conseguiu avançar para as oitavas da Libertadores, mas seguinte, tem que abrir o olho porque estamos já na 10ª rodada, tá? Então, assim, já foram disputados 30 pontos e o Fortaleza conseguiu apenas 6, conseguiu também apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. E se o time não acordar, entendeu? Não vencer contra concorrente direto pelo rebaixamento, como o Goiás, o Juventude também, o Cuiabá, pode acabar sendo rebaixado, né? Então, assim, não adianta ir bem na Libertadores, que provavelmente o Fortaleza não irá ganhar, com todo respeito, mas o Fortaleza está longe de ser um dos favoritos, e ir mal no Campeonato Brasileiro, né? Porque, além de ficar sem Libertadores, vai acabar sendo rebaixado. Portanto, está na hora de o Fortaleza acordar, porque já está na 10ª rodada, né? Então, assim, pode acabar complicando, né? E o técnico Vojvoda também tem que reinventar o time, tá? Encontrar uma nova maneira de jogar, senão a equipe do Fortaleza vai acabar sendo rebaixada da Série A para a Série B. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista aí, Daniel Godoy, né? Falando aí dos jogos que completaram essa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a gente vai seguir daqui a pouco no nosso Connect Sport, já fazendo um esquenta aí para essa 11ª rodada aí da competição nacional. Mas antes de falarmos aí, de continuarmos falando do Campeonato Brasileiro, Daniel, eu te faço uma pergunta, vamos ver se você adivinha. O Gabriel não adivinhou, vamos ver se você adivinha. O que é importante para o nosso Connect Sport entre eu e você acontecer? O quê? A Deixa eu internet, né? ver. Ter uma internet de Ah, qualidade, tá. né? A internet que contribui aí para o andamento do nosso Connect Verdade, né? Sport. É só você ver que praticamente todo o programa da internet cai, né? Então, isso diz muito. É verdade, né? Portanto, se você quiser uma internet aí que não cai igual a internet do Daniel, uma internet de qualidade, a rede banda larga nesse momento tem um recado no nosso Connect Sport. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2.
100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. Bom, eu te pergunto a mesma coisa. O que você está esperando aí para dar um salto na sua residência ou do seu comércio? A gente sabe que a internet é uma ferramenta essencial aí no nosso dia a dia e a gente precisa de uma internet de qualidade aí que não nos deixe na mão, né? Portanto, fica aí a dica, se você quer uma internet de qualidade por um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga. Você gostou e você faz a pergunta: Gabriel, como eu faço para entrar em contato com a Rede Banda Larga? Eu te respondo agora. Tá aí o número da Rede Banda Larga aí no GC, que é o 11 4858-8741, repetindo, 11 4858-8741. Portanto, entre em contato aí com o pessoal, o suporte da Rede Banda Larga e se torne mais um assinante. Bom, lembrando que na Rede Banda Larga, além de você ter uma internet de qualidade por um preço acessível, na Rede Banda Larga ele disponibiliza para vocês também a programação na TV Fibra, que contém 90 canais, entre eles o canal 6 aí, que passa toda a programação da Connect Brasil TV e o nosso Connect Sport. Portanto, fica o meu abraço aí a todos que nos acompanham aí o nosso programa pela Rede Banda Larga. Por isso fica a dica, que é uma internet de qualidade por um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga. Bom, Daniel, agora a gente vai falar aí do Campeonato Brasileiro, né? Já falando aí da 11ª rodada aí da competição, e quem traz informações aí sobre esses jogos aí, sobre a rodada completa, é o nosso repórter diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Gabriel! Fala, amigo! Opa, tivemos aí um pequeno problema aí na reportagem do nosso repórter Johnny Pereira aí. Bom, a nossa produção aí vai arrumando aí. Enquanto a nossa produção aí não arruma essa questão, Daniel, o que você espera aí rapidamente dessa 12ª rodada? Vamos lá, né? Primeira, né? Da Série A, 12ª Série B. O jogo que abre a rodada são de times com Daniel, situações... rapidamente aí, desculpa te cortar antes da sua análise, parece que já tá ok aqui, o nosso repórter Johnny Pereira vai entrar no ar aqui no nosso programa. Fala, Gabriel! Fala, amigos da Connect Sport. Boa tarde para o Chances e para o Daniel, nossos comentaristas da Connect Sport. Me cobraram. Brincadeiras à parte, falo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ter início nesse final de semana, sábado, domingo, e termina na segunda-feira. Já acabou de acabar a 10ª rodada nesta quinta e ainda temos brasileiro neste final de semana. Para começar, Corinthians e Juventude jogam na Neoquímica Arena às 4h30 da tarde deste sábado. O Corinthians vem de derrota para o Cuiabá por 1-0 e o Juventude vem de derrota por 3-1 diante do seu domínio no meio de semana por 3-1 para o Atlético Paranaense. Agora as duas equipes vêm em busca de reabilitação. Atlético Mineiro e Santos jogam no Mineirão neste sábado às 7h30 da tarde, 7h da noite, o Atlético Mineiro perdeu por 5-3 na confusão no finalzinho do jogo e vem em busca de reabilitação contra o Santos, que empatou contra o Internacional no meio de semana dentro da Vila Belmiro. Ambas das equipes vêm buscar a vitória nesta rodada. Fluminense e Atlético Goianiense jogam também às 7 da noite no Maracanã. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro e agora quer continuar vencendo. O Atlético Goianiense venceu o Avaí e também quer continuar vencendo nessa rodada. Cuiabá e Bragantino jogam. O Cuiabá ganhou do Corinthians e o Bragantino venceu o Flamengo. Ambas das equipes querem continuar vencendo também na Arena Pantanal às 7 da noite deste sábado. Para encerrar a rodada de sábado tem Internacional e Flamengo. Que jogo! Internacional e Flamengo, o Inter vem de um empate e o Flamengo vem daquela derrota. Pode ser a estreia de Dorival Júnior, que pode ser o novo técnico do Flamengo para essa partida. Não sabemos ainda. Vamos ver. Às 9 da noite deste sábado. São Paulo e América Mineiro jogam no domingo às 4 da tarde no Morumbi. Goiás e Ceará jogam na Serrinha em Goiânia. É os outros jogos. Cuiabá e Palmeiras jogam também neste domingo
no Couto Pereira às 6 da tarde. E também no domingo às 7 da noite tem Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão. E para encerrar a rodada na segunda-feira, Botafogo e Avaí jogam no Engenhão, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Olha aí, quem vai ser os times que vão vencer nessa rodada? Volto aí com vocês da Connect Sport. Bom final de semana para vocês. Um bom final de semana aí ao nosso repórter Johnny Pereira e muito obrigado aí pelas informações aí dessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, Daniel, você e o Gabriel cobrou ele ontem, hoje na reportagem ele já mandou aí um alô para vocês. Eu vi. Daniel, antes da sua análise aí dessa rodada, temos recados aí de quem acompanha o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Tá aí o Adilson Luiz, boa tarde pessoal da Connect Sport, boa tarde pai, muito obrigado pela audiência do nosso programa. Você aí que tem alguma dúvida, quer fazer um questionamento aqui no nosso programa, fazer alguma pergunta aí, fique à vontade que o nosso comentarista aí, Daniel Godoy, está à disposição de vocês aí para responder aí a sua dúvida. E você que ainda não nos segue nas redes sociais, não perca tempo, nos siga Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados a toda a programação aí da Connect Brasil TV, o nosso Connect Sport, o Talkboard apresentado pelo Gabriel Cunha, o Empreender é Simples, cara de Sandra Angel, vem aí também o telejornal Tribuna do Oeste, vai vir muito programa bom aí na Connect Brasil TV SP, por isso eu convido vocês a nos seguir e ficarem aí antenados ao nosso conteúdo. Bom, Daniel, agora sim o espaço no nosso programa é seu, faça análise aí dessa 11ª rodada, o que você espera aí desses jogos? Vamos lá, né? A rodada abre com um jogo de duas equipes que estão em momentos distintos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, vice-líder, enfrenta o Juventude, que está na zona do rebaixamento. Vamos lá, né? Assim, a equipe do Corinthians que precisa melhorar, né? É um time que começou na liderança do campeonato, começou bem, empolgando, mas depois caiu muito de produção, né? O técnico Vitor Pereira não consegue mais fazer com que os jogadores tenham o melhor futebol, né? Vale destacar que nos últimos 5 jogos foram apenas uma vitória, né? Então, assim, eu acho que o Corinthians vai dar vida para esse jogo, mas apesar de tudo, apesar de não viver em um grande momento, eu acredito que o time vai conseguir a vitória, principalmente também por conta do apoio da torcida do Corinthians. E do lado do Juventude, que está desesperado, né? É o vice-lanterna do campeonato com 10 pontos, só que uma vitória, dependendo de uma combinação dos resultados, pode novamente colocar a equipe do Juventude viva no campeonato, porque o 16º colocado, que é o Avaí, está com 11 pontos, e o Juventude tem 10. Então, assim, a gente percebe o equilíbrio desse campeonato brasileiro. Outro jogo também de duas equipes que não vivem em um grande momento é o Atlético Mineiro contra o Santos, né? O Atlético Mineiro, que vem de uma derrota para o Fluminense, fez um jogo bem abaixo. Parece que o Tucu Mohamed não está mais conseguindo fazer com que o time do Atlético Mineiro tenha um desempenho parecido ao de 2021. Do lado do Santos, é um time que tem muitos empates, né? Assim, é um time já que não vence mais do Campeonato Brasileiro há 5 jogos, foram 2 derrotas e 3 empates até aqui, e vai enfrentar uma pedreira, porque não vai ser fácil jogar contra o Atlético Mineiro Mineirão. Eu acredito que esse jogo será um empate em 1-1. Às 7 horas teremos Fluminense e Atlético Goianiense, né? O Fluminense, a gente percebe que o Fernando Diniz vem conseguindo aos poucos ajeitar esse time. O Germancano tinha caído de produção, mas agora está voltando a fazer seus gols. Também conta com a garotada, né? Tem o Caio Paulista, tem também o Luiz Henrique, que foi vendido para o Betis. Então, assim, tem o Martinelli também e tem bons jogadores, né? Então, assim, eu acho que o Fluminense consegue vencer o Atlético Goianiense por 2-0. E do lado da equipe do Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense vem de vitória na última rodada, mas sim, a gente percebe que o Atlético Goianiense é um time que está bem na Copa Sul-Americana, conseguiu se classificar em primeiro no grupo, porém no Campeonato Brasileiro está na zona do rebaixamento, né? É o atual 18º colocado com 10 pontos
e vai tentar a vitória para conseguir dar uma respirada. No mesmo horário também teremos o jogo de Cuiabá e Bragantino na Arena Pantanal, né? A equipe do Bragantino, que estava a 9 jogos sem vencer, veio de uma vitória diante do Flamengo, vai viajar para Cuiabá para enfrentar o Cuiabá, né? E assim, e a equipe do Cuiabá também está na zona do rebaixamento, né? É, a equipe do Cuiabá vem de uma vitória na última rodada, e, enfim, né? Contratou bons jogadores, mas ainda não conseguiu fazer esse time jogar o melhor de si. Foi eliminado da Copa Sul-Americana, está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que o Bragantino vence esse jogo por 1-0. E o melhor jogo do dia acontecerá às 9 horas no estádio Beira-Rio, Internacional Flamengo, né? Este vai ser o primeiro jogo do Flamengo sem o técnico Paulo Souza, que foi demitido. O Flamengo será comandado pelo técnico Mário Jorge, do Sub-20. E do lado do Inter vem de um empate contra o Santos. Então, assim, o técnico Mano Menezes perde poucos jogos. Inclusive está invicto. Porém, tem muitos empates. Se você perceber até, tem mais empates do que vitória. E também, do lado da lei do ex, né, do Inter, tem esse aí que está na tela, o meu campo, Alan Patrick, que jogou no Flamengo entre 2015 e 2016 e provavelmente vai dar a vida para fazer um gol contra seu ex-clube amanhã. Sobre o jogo de domingo, agora teremos São Paulo e América Mineiro, né? O São Paulo, que vem de empate contra o Coritiba, já são 4 empates consecutivos, recebe o América Mineiro no Morumbi, né? A equipe do América Mineiro vem fazendo uma campanha regular até aqui, é o 9º colocado com 14 pontos, mas assim, e o São Paulo tem dificuldade, né, de jogar fora de casa, está com problemas defensivos, mas pelo fato de jogar em casa, eu acredito que o São Paulo vence por 1-0 e conta também com o atacante Caleri, né, que na minha opinião é até o melhor atacante do Brasil. No mesmo horário também no Serrinha teremos o jogo de Goiás e Ceará. O Ceará que deu um salto na tabela, né, na última rodada, após vencer o Avaí com 2 gols do Mendonça. Ele saiu da 16ª colocação, agora está na 12ª, viaja para Goiânia e enfrenta o Goiás no Serrinha, né? São 2 times que estão empatados, ou seja, são 2 times em situações bastante parecidas. O Ceará é o 12º colocado com 13 pontos, o Goiás está em 13º com 13, porém fica em desvantagem por conta do saldo de gols. Assim, vai ser um jogo bastante disputado, são 2 equipes bem niveladas. Eu acho que o Ceará está até um pouco melhor, porque tem o Speed Mendonça, que vive em uma grande fase. Eu acredito que o Ceará vence por 2-1. Às 6 horas, no Couto Pereira, tem o líder Palmeiras, que enfrenta o Coritiba, né? O Palmeiras, que conseguiu uma grande vitória ontem contra o Botafogo pelo placar de 4-0, começou mal o campeonato, mas agora vem conseguindo se recuperar, recuperou a liderança, e se continuar jogando com esse futebol, possivelmente não vai sair mais. Então, assim, tá na hora de os times começarem a abrir o olho diante do Palmeiras. E do lado tem o Coritiba, né? O Coritiba que vem fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, né? Diante de suas expectativas. Atualmente é o 5º colocado com 15 pontos. E o Coritiba vai tentar manter esse rendimento, né? Porque até caso o time tenha uma despencada na tabela, o que seria natural por conta da limitação que o elenco tem em relação a outras equipes, pode acabar ganhando casca no decorrer do campeonato, né? Ganhando gordura e dificilmente seria alcançado por times concorrentes ao rebaixamento. Às 7 horas do Castelão tem Fortaleza e Atlético Paranaense, né? O Fortaleza, que tenta a sua primeira vitória dentro de casa no Brasileirão, recebe o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vem melhorando com o técnico Felipão, mas assim, a equipe do Fortaleza tem dificuldade no Campeonato Brasileiro, embora tenha conseguido vencer o Flamengo no último final de semana, mas assim, a gente percebe que acabou
empatando novamente, né? Então, assim, o Fortaleza vai precisar muito de apoio da sua torcida. Eu acredito que o Atlético Paranaense vence pelo placar de 2-1. E a rodada fecha na próxima segunda-feira, às 7 horas, com Botafogo e Avaí, né? São dois times que estão bastante parecidos, né? O Botafogo já está a 4 jogos sem vencer, são 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos. O Avaí também começou bem o campeonato, inclusive chegou até a ocupar a terceira colocação, mas já está na beira da zona do rebaixamento, né? Precisa vencer urgentemente para que não seja ultrapassado, né? Está na frente do Cuiabá, que é o 17º, também tem 11 pontos, porém tem vantagem por conta dos gols pró, né? O Avaí tem 11 gols e o Cuiabá tem 8. Então, assim, pelo momento das duas equipes que vivem em situações bastante semelhantes, eu acredito que esse jogo ficará empatado em 1-1. Aí, Essa tá é a minha aí. análise. É isso aí, o nosso comentarista Daniel Godoy com excelentes análises, passando aí a sua visão sobre cada jogo, dando a sua excelente análise aí, e pode ter certeza que dentro do nosso Connect Sport de segunda-feira a gente vai trazer uma cobertura especial aí de tudo que aconteceu nessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora vamos falar da Série B, né? A Série B que também está bastante equilibrada, tem grandes jogos aí nessa 12ª rodada, e quem traz informações aí sobre essa rodada, sobre a Série B, é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sports. Sextou aí com o início da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? A Série B aí já chegando no seu 1/3 de campeonato aí e com algumas coisas bem definidas, mas bastante equilibrado o campeonato ainda, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né? Hoje nós teremos 2 jogos interessantíssimos, um clássico nordestino, Sampaio Corrêa do Maranhão e Náutico de Pernambuco, né, do Recife, lá em São Luís, né, no Castelão de São Luís, no Maranhão, e outro jogo, Chapecoense de Chapecó, né, e Criciúma também de Santa Catarina, um clássico catarinense aí, lá na Arena Condá, lá em Chapecó. Os dois times aí que estão ali, a Criciúma está em 9º lugar, Chapecoense em 16º ali, primeiro antes do Z4, antes da zona do rebaixamento. Então a Chapecoense precisa vencer hoje para se afastar das últimas posições, né? Se afastar dessa zona delicada, ainda mais a Chape, que é um time que nos últimos anos, quando não disputou a primeira divisão, disputou a Série B brigando para subir para a primeira divisão, né? Então a Chape hoje, a vitória é importantíssima para sair dessa situação. E o Criciúma, que está ali em 9º, com a vitória ele pode chegar até 6º lugar, ali atrás do Grêmio, indo a 16 pontos. No outro jogo, São Luís e Náutico, São Luís está em 12º lugar e o Náutico em 15º, né? Então, assim, são dois times que estão na segunda metade da tabela e uma vitória hoje ajudaria bastante os times a subirem um pouco na posição, olharem um pouco mais para a parte de cima da tabela e se preocuparem menos, né, com o risco de rebaixamento. O Sampaio, que tem 12 pontos, o Náutico também tem 12 pontos, é bem verdade, e a vitória de qualquer um dos dois deixa os dois com 15 pontos, podendo chegar ali ao 7º lugar, né, no lugar do Novo Horizontino, ou até 6º no lugar do Operário, que também tem 15 pontos. Então hoje é um jogo chave, tanto para Sampaio Corrêa quanto para Náutico, se quiserem pensar, né, se quiserem pretender brigar pelas primeiras posições na tabela. Tem que ganhar hoje. Essa é uma análise breve e eu queria saber de vocês o que vocês esperam, não só para os jogos de hoje, mas para essa rodada da Série B, que tem outros jogos muito interessantes também durante o final de semana. Volto com vocês aí no estúdio, Lucas Angel para Connect Sport São Paulo. Obrigado aí ao nosso repórter Lucas Angel, diretamente de Rondônia, aí detalhando dos dois confrontos que abre a rodada, essa 12ª rodada da Série B. Lembrando que a rodada tem o complemento, né? O nosso repórter Lucas já trouxe as informações de Sampaio Corrêa e Náutico e Chapecoense e Criciúma. A rodada tem segmento com Brusque e Ituano, CRB e Vila Nova, Ponte Preta e Londrina, Operário e Bahia, Novo Horizontino e Guarani, Vasco e Cruzeiro, o confronto de Série A, para mim o maior jogo dessa rodada, Tombense e CRCA, e tem o encerramento na segunda-feira com Sport e Grêmio. Bom, Daniel, a gente vê que a Série B está muito equilibrada, grandes jogos. Faça a sua análise aí, o que você espera, a sua análise aí sobre essa 12ª rodada? Não, quando eu falo que a Série B está equilibrada,
é porque a Série B está equilibrada mesmo. Exemplo disso, vou falar sobre os adversários que se enfrentaram hoje, Sampaio Corrêa e Náutico. O Sampaio Corrêa, depois de perder no meio da rodada, né, no meio da semana, caiu da 8ª posição e agora está em 12º. E o Náutico perdeu 6 posições na tabela, né? Estava em 9º, aí perdeu para o Vasco, agora está em 15º. E as duas equipes são empatadas, né? Se você vê na tabela, são cinco equipes com 12 pontos. Então, assim, a gente percebe o equilíbrio, né? E vai sacar a diferença entre o Lanterna, que é o Guarani, para o Sampaio Corrêa, que é o 12º, é de apenas 3 pontos, né? E se você vê a diferença do Guarani, que é o Lanterna, para o 7º colocado, o Novo Horizontino, é de 5 pontos. Então, assim, a gente percebe que o time que vence na Série B ganha um salto enorme na tabela e o time que perde acaba tendo um declínio enorme, né? Então, assim, eu acho que esse jogo de Sampaio Corrêa e Náutico, que vai acontecer no Castelão, lá no Maranhão, vai ficar empatado em 1-1. Outro jogo interessante de se falar é o clássico catarinense, né? Que acontece hoje às 9h30 na Arena Condá, Cruzeiro e Chapecoense. A Chapecoense está com dificuldade na Série B, está à beira da zona do rebaixamento, né? Então, assim, pode cair da Série A para a Série C. Isso vem sendo bastante frequente nos últimos anos. É o atual 16º colocado com 12 pontos, né? Então, assim, a um ponto do CRB que abre a zona do rebaixamento, né? Então, assim, a equipe da Chapecoense precisa vencer desesperadamente. Deixa eu ver, outro jogo também de falar, esse é o melhor jogo da rodada, tá, para se falar, Vasco e Cruzeiro, que acontece domingo no Maracanã. Torcida do Vasco esgotou os ingressos em apenas 2 dias, assim, 65 mil pessoas estarão presentes no Maracanã para apoiar o time, né? Então, assim, com certeza é o melhor jogo da rodada. O Cruzeiro é o líder com 28 pontos e pretende aumentar ainda mais a distância na liderança. E o Vasco procura se distanciar do 5º colocado, né? Que é o Grêmio, que está em 5º com 17, né? São apenas 4 times que sobem. Então, assim, o Vasco vai procurar se distanciar do 5º colocado para se manter no G4, que leva o time à primeira posição. Outro jogo que eu deixei de falar também, Bahia e Operário, né? A equipe do Bahia, que é o 2º colocado da Série B, vem fazendo uma campanha muito boa, vem de uma vitória muito importante contra o Sport pelo placar de 1-0 com gol do Vitor Jacaré, e enfrenta o Operário, que também está tentando entrar no bolo, né? É o atual 6º colocado com 15 pontos, está a 3 do Sport com 18. Então, assim, é um jogo muito equilibrado, né? Mas eu acredito que, por mais que esteja jogando fora, eu acho que o Bahia vence pelo placar de 2-1. E para fechar, a rodada fecha na próxima segunda-feira, né? Dia 13, com o jogo de Sport e Grêmio na Arena Pernambuco. É a disputa pelo G4. Esse jogo é a disputa pelo G4, porque apenas um ponto separa as duas equipes. O Sport é o 4º colocado com 18 pontos e o Grêmio é o 5º colocado com 17. Então, assim, quem vencer fica no G4, né? E por isso, lá na frente, caso ocorra um empate, o Sport permanece. Então, assim, eu acho que o Sport vai acabar perdendo para o Grêmio, tá? Eu acho que o Grêmio vence pelo placar de 2-1. Aí, excelente análise do nosso comentarista Daniel Godoy, também falando aí dessa 12ª rodada da Série B com grandes jogos. E no nosso Connect Sport de segunda-feira vamos estar falando de tudo que aconteceu aí sobre cada jogo aí. É o Connect Sport presente aí na cobertura da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o nosso Connect Sport não é só feito do futebol nacional, também falamos aqui no futebol internacional. E agora aqui dentro do nosso programa vamos falar da Liga das Nações, né? A Liga das Nações com grandes jogos, as seleções europeias aí se preparando para a Copa do Mundo. E quem traz informações aí sobre os jogos que tivemos ontem é o nosso correspondente diretamente de Aveiro, Portugal, Henry James. Boa tarde, Gabriel, amigos do Connect, passando para atualizar aí a rodada da Liga das Nações. Ontem tivemos 2 jogos, né,
na Liga das Nações. O Portugal venceu a República Tcheca por 2-0, com gols de Cancelo e Gonçalo Guedes. Também tivemos a Espanha enfrentando a Suíça, né? A Espanha fez 1-0 na Suíça com gol de Sarabia, né? Esses duelos aí pelo grupo. Agora Portugal é o líder do grupo com 7 pontos, em seguida vem a Espanha com 5 pontos. Vamos atualizando aí a cada dia a rodada aí do futebol europeu aqui da Liga das Nações, tá bem? Muito obrigado a todos, uma boa tarde e um ótimo programa. Muito obrigado aí ao nosso correspondente Henry James, diretamente de Aveiro, Portugal, trazendo informações aí da Liga das Nações para o nosso Connect Sport. Bom, Daniel, tivemos a vitória da seleção portuguesa, tivemos a vitória da Espanha, mas vale ressaltar também os jogos que teremos este final de semana na Liga das Nações, né? Teremos aí Holanda e Polônia, Inglaterra e Itália, Alemanha e Hungria, Bélgica e País de Gales, grandes jogos aí pela Liga das Nações. O que você analisa dos jogos de ontem? Eu também já queria saber a sua visão do que podemos esperar aí dos jogos que vamos ter deste final de semana aí da Liga das Nações. Bom, Portugal ontem conseguiu uma boa vitória, tá, diante da República Tcheca. Agora é o líder do grupo 2 com 7 pontos, enfim, né? Venceu ontem com gols do João Cancelo e do Gonçalo Guedes. E é bom também, assim, para a seleção portuguesa, para não ficar muito dependente do Cristiano Ronaldo, né? É claro que ele ainda é o grande craque do time, só que dá para ver que a seleção portuguesa não depende mais dele como antes, né? Tem outros jogadores, tem o Davi Nunes, o João Félix, o Bernardo Silva, entendeu? São jogadores em que, assim, podem acabar substituindo o Cristiano Ronaldo no futuro. E, além disso, o Cristiano Ronaldo já está com 37 anos, né? Então, assim, ele não tem mais muitos anos de seleção portuguesa. E acaba sendo bastante importante essa renovação. Outro jogo que aconteceu também ontem, né, foi a vitória da Espanha sobre a Suíça por 1-0, com gol do Pablo Sarabia, né, logo no começo do jogo. Assim, a gente percebe que a Suíça não vem fazendo uma boa campanha, né, e isso, de alguma maneira, pode acabar sendo para o Brasil, né, porque, assim, a Suíça acabou perdendo para a República Tcheca, perdeu também para a Espanha, para Portugal, ou seja, foi derrotado em todos os jogos até aqui. Agora, falando sobre os jogos de hoje, primeiro eu vou falar sobre Áustria e França, né? A França, que vem de um empate diante da Croácia em 1-1, também no primeiro jogo acabou perdendo para a Dinamarca por 2-1. A gente fala muito que a seleção francesa é uma das grandes, é a grande favorita para conseguir a Copa do Mundo. Assim, eu acho que é mais favorita. Agora, eu não acho que esteja favoritaço, entendeu? Porque é um time que também vem oscilando bastante, né? Porque tanto que ainda não venceu na Liga das Nações. Mas eu acredito que pela superioridade vence a Austrália hoje pelo placar de 2-0. Outro jogo que vai acontecer também no mesmo horário, Croácia e Dinamarca, né? A Dinamarca, que vem de 2 vitórias consecutivas, inclusive venceu a própria França, é um bom time, sabe? É um time organizado e pode acabar incomodando grandes adversários na Copa do Mundo. E do outro lado, a Croácia, né? A Croácia acabou perdendo o primeiro jogo para a Áustria por 3-0, coisa que ninguém esperava. Empatou com a França, né? Que querendo ou não, é um bom time. E hoje enfrenta a Dinamarca. Eu acho um confronto bastante equilibrado, só que com um favoritismo para a Dinamarca. Eu acredito que hoje a Dinamarca vence pelo placar de 2-0. Deixa eu ver. Esses são os jogos, né? Falar também agora sobre os jogos de amanhã. Amanhã, às 3h45, a Inglaterra enfrenta a Itália, a Alemanha enfrenta a Hungria. Aliás, a Holanda enfrenta a Polônia e o País de Gales enfrenta a Bélgica, né? Primeiro eu vou analisar o jogo de Inglaterra e Itália, que é a reprise da final da Euro, né? Em que a Itália foi campeã. Eu vejo que hoje são duas equipes que vivem em momentos diferentes no campeonato, né? A Inglaterra vem de um empate contra a Alemanha de 1-1. Poderia até ter vencido a partida se não fosse a boa atuação do goleiro Manuel Neuer,
falando sobre a Itália agora, né? A Itália é mais uma decepção, né? Embora tenha vencido a Hungria no último jogo, poderia ter jogado um futebol melhor, tá? E também acabou empatando com a Alemanha, que é uma seleção que está em renovação. Tudo bem que a Alemanha é uma seleção grande, mas assim, a gente percebe que o futebol italiano, que a seleção italiana acabou parando no tempo, né? Porque hoje não tem mais aquele grande craque de bola. Tudo bem, tem bons jogadores como o Insigne, né, que vai se aposentar, parece, da seleção italiana, mas assim, não tem aquele nenhum cracato de bola, né? E vamos ver se a Itália melhora quando o Chiesa, jogador da Juventus, começar a jogar futebol novamente, né? Retornar aos campos, porque ele está machucado. É, outro jogo também que acontece pelo grupo 1, Áustria e França, né? A França, que nem eu falei, assim, ainda não venceu na Liga das Nações, perdeu para a Dinamarca por 2-1, depois acabou empatando com a Croácia. Amanhã busca a primeira vitória. Eu acredito que a França é um time bastante superior e vai conseguir um resultado tranquilo, sem muita dificuldade, né? Eu acho que a França vence por um placar de um 3-0. Que nem já falei sobre o jogo de hoje, sobre o jogo falar sobre amanhã, né? Pelo último grupo, pelo grupo 4, Holanda e Polônia. A Polônia que perdeu para a Bélgica por incríveis 6-1, eu acho impressionante, tá? Assim, venceu o País de Gales por 2-1. A Bélgica perdeu para a Holanda de 4-1, né? Na primeira rodada. Aí, aí depois venceu a Polônia de 6-1. Então, assim, futebol, né? E eu acho que a Holanda vai ter parada dura, né? Embora tenha perdido para a Bélgica. Se a Polônia fizer um jogo que fez igual contra o País de Gales, eu acho que pode acabar incomodando. Mas, por ter jogadores melhores, como o Van Dijk, o Delight, o De Jong, o Depay, eu acredito que a Holanda vence por 2-1, né? E do outro lado, da seleção polonesa, só tem o Lewandowski. Só que assim, por mais que ele seja um dos melhores jogadores de futebol do mundo, futebol são 11 contra 11. E no outro jogo também, para fechar a rodada, né, tem País de Gales e Bélgica. O País de Gales, que perdeu todos os jogos até aqui, perdeu o último jogo para a Holanda por 2-1 e depois acabou perdendo para a Polônia também por 2-1. Então, assim, eu acredito que pela vitória que a Bélgica conseguiu diante da Polônia, eu acredito que com isso a seleção belga acabou ganhando casca. Eu acredito que a Bélgica vence por 2-0, né? E falar agora para fechar sobre Holanda e Polônia, né? A Holanda que vem de uma vitória, né? Como eu falei, diante do País de Gales por 2-1, conta com bons jogadores. Parece também que a seleção da Holanda conseguiu se renovar, né, depois de ter ficado fora da Copa de 2018, e a seleção da Polônia só tem o Lewandowski, né? Então acho que a Holanda vence por 2-1. Aí, a excelente análise aí do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando aí o que dos jogos que tivemos aí pela Liga das Nações, o que podemos esperar desse final de semana. Daniel, antes de encerrarmos o nosso programa, eu deixo a última pergunta para você. Na sua opinião, quem é a seleção candidata aí, a principal seleção candidata a conquistar a Liga das Nações e o porquê? Assim, eu acho muito difícil dizer, né? A França é a atual campeã, não vive em um grande momento, né? Não vive jogando aquela bola toda. Eu também não acredito na seleção portuguesa. A Espanha é um time bom, mas eu acho que tem o que provar ainda. Assim, complicado, você me pegou, tá? Eu não sei, eu vou apostar na seleção holandesa. É isso aí, o nosso comentarista Daniel Godoy aí, dando a sua análise também da Liga das Nações. Bom, com agora falando do futebol internacional, tudo que é bom dura pouco, né, Daniel? Estamos encerrando o nosso Connect Sport né? Dessa sexta-feira, entregando ao nosso público aí mais um programa informativo aí, recheado de informações, e pode ter certeza que o nosso Connect Sport de segunda-feira já vai voltar aí com bastante conteúdo para todos vocês que nos acompanham. E desde já eu agradeço ao nosso comentarista Daniel Godoy pelas suas excelentes análises no programa de hoje. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação no programa de hoje.
Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, né? Tudo que falamos hoje voltaremos a falar na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos. E tamo aí. Falou, galera. Tamo junto e tchau. Um abraço, Daniel. Bom, e agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Esporte ao longo de toda essa semana e que acompanham o nosso Connect Esporte de hoje. Fica aqui o meu agradecimento. E também um forte abraço ao nosso comentarista Gabriel Sanches, né, que teve um problema de saúde no nosso programa de hoje. Desejamos aí pronta recuperação para ele e que ele possa retornar no nosso Connect Esporte de segunda-feira. Ele está acompanhando o nosso programa. Um abraço aí, Gabriel, para você e para toda a sua família. Bom, desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Segunda-feira estamos de volta com o nosso Connect Esporte. E você que ainda não nos segue nas redes sociais, não se esqueça de se inscrever Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados aí a todo o nosso conteúdo aí e a toda a nossa programação da Connect Brasil TV SP. Bom, desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.